Bom, irmãos, não sei quem são os irmãos que estão nos assistindo, né? Quantos, eu sei que alguns são da nossa igreja, né? Outros eu não conheço, mas foi um prazer muito grande, né? De ter recebido o convite do pastor Josué, de falar um pouquinho sobre o capítulo 9. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Abreu, né? Eu já sou pastor da Igreja Batista Reformada Emanuel, desde 2019, como pastor, mas atuando na igreja já há bastante tempo. E esse ano, né, depois do falecimento do pastor Ricardo, eu assumi, né, como pastor titular da igreja. Bom, primeiro eu quero dizer que esse livro eu já tinha lido, já logo no lançamento, né, foi um livro extremamente útil para mim, né, principalmente porque foi quando eu já estava logo no início do casamento e tal, então isso me ajudou demais também. Eu recomendo a todos os irmãos que estão aqui, não sei quem já leu tudo, né? Leia ele, estude, sente lá e use esse livro aqui como se fosse um caderno mesmo de lições, mesmo, dia a dia para vocês, tá bom? Vamos orar antes, eu quero fazer uma pequena oração antes de iniciar esse tema e depois nós vamos ler um texto que eu acho que é o texto que talvez melhor caracterize esse tema do capítulo 9 de hoje, tá bom? Senhor, nós agradecemos a Ti pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, especialmente para o cuidado que o Senhor tem com as nossas famílias. O Senhor, Pai, nos dá ferramentas e usa pessoas para isso, Senhor Deus, para nos auxiliar no nosso dia a dia, para, Senhor Deus, podermos investigar a nossa própria vida à luz da Escritura, usando recursos como este, como o livro do pastor Samuel Waldron. Nós te louvamos por isso, agradecidos em nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, crendo que o Senhor, Pai amado, tem cumprido e há de cumprir, Senhor Deus, todas as promessas desse pacto maravilhoso que nos salva, nós clamamos a Ti agora, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos ensinando acerca da Sua palavra, especialmente desse tema que será discutido hoje. Nós queremos entender, aprender isso para que o Senhor seja glorificado antes de mais nada, mas para que também a nossa família glorifique o Seu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Nós queremos a glória de Cristo, nós queremos, Pai amado, o poder de Cristo se manifestando, Senhor Deus, e a unção do Teu Espírito, Senhor Deus, recaindo sobre todos nós, especialmente os líderes, Senhor Deus, das famílias aqui, Senhor Deus, os maridos. Nós pedimos em nome de Jesus, filhos, clamamos ao Senhor pela Sua misericórdia e graça, e confiamos no poder maravilhoso do Senhor, Deus em nos mostrar a glória de Jesus e como viver nesse mundo corrompido pelo pecado. Oramos agradecidos desde já pelo que o Senhor há de nos mostrar e nos ensinar. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, antes de ler o texto, eu quero só dizer uma coisa. Nós vamos ver hoje, né? Os irmãos têm estudado o livro, já estão no capítulo 9, entramos no capítulo 9 hoje. Só que eu não vou usar exatamente a sequência que o Samuel Waldron usou no livro, no capítulo 9 dos temas aqui. Então, pode ser que uma hora ou outra, por questão didática, eu vou fazer uma pequena mudança de ordem aqui, tá bom? Só por uma questão didática. Então, os irmãos que estão acompanhando o livro, na hora que estiverem acompanhando o que eu estou falando, tomem um pouquinho de cuidado, porque se você não lê o livro, e está acompanhando agora ele, pode ser que eu dou um spoilerzinho, por exemplo. Né? Então, eu falo no começo uma coisa que já está no fim. Então, eu não segui a sequência exata da escrita dele, tá bom? Então, se atentem para isso quando estiverem lendo. Tá? Vamos ler o texto? Eu acho que o texto que caracteriza muito bem esse capítulo 9 é o que o próprio Samuel Waldron cita, um dos primeiros versículos que ele cita, que é Jó, capítulo 1, verso 1. Que diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Acho que esse versículo resume muito bem esse capítulo trabalhado pelo pastor Samuel Waldron. Bom, meus irmãos, os irmãos viram até agora, e certamente viram, né, de acordo com os capítulos anteriores, que todos os temas que foram tratados até agora
foram para apresentar aos irmãos as aparências e as condutas externas de um sacerdote do lar. Então, o sacerdote do lar, ele não é somente um sacerdote no seu sentido interno, mas também no externo. Como eu gosto de dizer para a nossa igreja, né, um cristão, ele deve ser um cristão, mas deve se parecer com um cristão. Então, o sacerdote, ele deve ser um sacerdote e se parecer com um sacerdote. E ele se parece com o sacerdote à medida que ele pratica as condutas, né, que os irmãos já viram até o capítulo 8 aqui. Mas agora, nesse capítulo 9, os irmãos vão perceber que o Samuel Aldrin ele faz uma pequena mudança agora, e ele vai começar a analisar ou fazer um exame de como deve ser o coração, ou como deve ser o imaterial do homem em relação ao seu ofício sacerdotal, né, no âmbito familiar, especialmente aqui no âmbito familiar. Então, a ideia é que nós façamos, a partir de agora, um exame do nosso coração, do nosso espírito, do nosso caráter, para vermos se, de fato, nós estamos vivendo como um sacerdote em nosso lar, né? Então, essa é a ideia. Bom, como o Samuel Aldrin mesmo diz, e isso ele extrai da Escritura, né, emana da própria Escritura, o nosso sacerdócio no lar, ele não depende do que fazemos, propriamente dito, mas ele depende mais do que nós somos, certo? Agora, ser, naturalmente, vai nos conduzir a praticar algo, óbvio, né? Mas as ações nossas, elas são efeitos de uma causa, elas são efeitos do que nós somos, né? Então, a causa é o que nós somos, as nossas ações fluem exatamente disso. Então, as ações, elas emanam daquilo que o Senhor nos fez. Então, se o sacerdócio depende do que somos, então, logo de cara, nós já percebemos que para ser um filho, para ser um sacerdote, né, de Deus, um sacerdote do nosso lar, nós precisamos ser, antes de mais nada, filhos de Deus. E aí entra alguns detalhes importantes, que é importante também um estudo paralelo, né, com a confissão de fé, porque para ser filho de Deus você precisa ser adotado, mas para você ser adotado você precisa ser justificado pela fé. Então, em outras palavras, ser um sacerdote solar é uma graça salvadora de Deus, que deriva lá da justificação pela fé, né? Então, glória a Deus por isso. Por que eu estou dizendo isso e voltando lá na justificação pela fé? Porque nós vamos ver que, em última análise, ser um sacerdote do lar faz parte de uma obra do Espírito Santo em nós. Então, para analisar se nós, de fato, somos sacerdotes do lar, nós temos que ver se nós temos as evidências do Espírito operando em nós, certo? Então, nesse sentido, nós vamos concluir, então, que existem 3 características básicas, principais. Elas não são as únicas, mas talvez elas são as mais importantes ou as mais evidentes, digamos assim, não em grau de importância, mas de evidência. Existem 3 características que são produzidas, e isso é importante nós lembrarmos, que são produzidas pelo Espírito Santo. E aí ele cita 3, né, os quais nós concordamos muito bem com ele, que é a irrepreensibilidade, a compaixão e a fidelidade. Então, um bom sacerdote do lar, ou uma pessoa que é sacerdote do lar, um marido que exerce bem o sacerdócio do lar, ele vai ser irrepreensível, que pode ser chamado de íntegro também. Ele vai exercer a compaixão e ele vai ser fiel. E aí nós vamos analisar esses 3 pontos agora de uma perspectiva um pouquinho mais profunda. Lembrando que eu disse aqui para os irmãos, que eu estou vendo alguns outros irmãos entrando aqui, né? Pode acontecer de que eu não siga, né? Eu não vou seguir exatamente a ordem de Samuel Aldrin. Por questão didática, eu fiz algumas pequenas mudanças aqui para nós, tá bom? O primeiro ponto que nós vamos ver é a irrepreensibilidade. O que é um homem irrepreensível, um homem íntegro, como era, por exemplo, Jó, né? No texto que nós lemos, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, um homem irrepreensível e reto. Bom, a irrepreensibilidade, meus irmãos, significa moralmente completo, ou literalmente alguém sem culpa, certo? Isso não significa, contudo, ausência de pecado, tá?
E aqui nós temos que tomar muito cuidado quando olhamos para a irrepreensibilidade, para a ausência de culpa, para uma pessoa reta, e não achar que isso significa inexistência de pecado algum, né? Isso significa simplesmente que alguém não pode ser culpado, tá? Culpado. Bom, nós já vimos lá no início, na introdução, que a irrepreensibilidade é produzida pelo Espírito Santo. Então, logo, nós podemos dizer que ela é uma graça divina, certo? Só que as graças divinas da salvação, na verdade, elas são manifestações ou elas são partes de um todo. Isso significa que uma graça divina, ela nunca vem sozinha. A graça divina sempre vem acompanhada de outras graças, tá bom? É como se fosse um todo se manifestando nas partes que estão necessariamente unidas umas às outras. Então, se nós recebemos a graça da irrepreensibilidade, nós temos que ter outras graças conosco também. Bom, como eu disse acima, a irrepreensibilidade não significa ausência de pecado. Então, a pergunta que nós fazemos é como ser irrepreensível se o pecado é uma realidade? Nós olhamos para o nosso dia a dia e vemos o pecado. Então, como é possível ser alguém sem culpa e ainda assim alguém pecador, né? Bom, ser irrepreensível, em última instância, significa também ser livre da escravidão do pecado. Essa é a graça que nós chamamos da liberdade. Quando Deus nos salva, ele nos dá a graça da liberdade. E junto com a graça da liberdade, nós nos tornamos sacerdotes, por exemplo, no lar, né? O marido se torna um sacerdote no lar. Então, essa graça da liberdade, como tal, está unida à graça da irrepreensibilidade. Isso significa que nós podemos afirmar com o pastor Aldron o seguinte, o que ele diz no texto dele: nenhum pecado em particular se manifesta a ponto de formar uma mancha, defeito ou deficiência em seu caráter de modo geral. Em outras palavras, uma pessoa irrepreensível é alguém que foi liberta da escravidão do pecado. Ela não pode mais ser escravizada por algum pecado. Os pecados na vida dela passam a ser pecados pecados pontuais ou acidentes de percurso na vida cristã. Nenhum pecado na vida do sacerdote do lar será um pecado escravizador. Mas por quê? Porque se essa graça de se tornar um sacerdote do lar veio junto com a graça da liberdade do Espírito Santo, significa também que nós fomos justificados por meio da fé. A justificação, ela diz o seguinte: olha, você agora não é mais culpado, você está sendo declarado agora inocente. Logo, então, não pode haver nenhum pecado que nos escravize, certo? Então, ser agraciado também com a irrepreensibilidade, meus irmãos, é ter uma outra graça além da liberdade. Veja só que interessante. Além de ser liberto da escravidão do pecado, um bom sacerdote no lar, um sacerdote no lar que está fazendo bem o seu trabalho, ele foi agraciado também com a graça do arrependimento. Com a graça do arrependimento. Então, nós temos que lembrar que o arrependimento também é uma obra do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Então, quando houver algum pecado que não seja escravizador, certamente, e por necessidade salvífica, né, nós temos que dizer isso, deverá existir o arrependimento. Então, um bom sacerdote do lar é um homem que ele vive em arrependimento. Ele reconhece suas falhas, os seus pecados pontuais. Ele sabe que ele não está sendo mais escravizado pelo pecado, mas quando ele comete algum pecado, ele se arrepende desse pecado. Ele trabalha o arrependimento. Ele faz o que John Owen chamava, né, de a mortificação do pecado. Ele vai trabalhando essa mortificação do pecado, utilizando a graça do arrependimento, certo? Então, essa é uma marca evidente de um bom sacerdote do lar. Porque, veja só, se não há nenhuma culpa, seja ela do pecado original ou dos pecados atuais, né, portanto, nada poderá nos tornar culpados diante de Deus. Porque ele nos dá esse refúgio, né, esse refrigério, que é o arrependimento. Como diz Romanos capítulo 8,
verso 33, né? Ninguém pode nos acusar de coisa alguma diante de Deus. Bom, então, se nenhuma acusação é aceitável contra você, e a gente considera a definição de irrepreensível, que é alguém sem culpa, nós podemos concluir que somente será um sacerdote do lar alguém que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Certo? Agora, vamos analisar um pouco mais a irrepreensibilidade no âmbito familiar. Então, nós vimos aqui que um homem irrepreensível é um homem de que não se tem culpa, né? Ninguém pode levar culpa para ele, ou ninguém pode acusá-lo de alguma coisa. Porque ele foi pecado, ele foi justificado, e ele usa a graça do arrependimento, ele vai se arrepender dos seus pecados efetivos ou pecados atuais. Agora, vamos analisar um pouquinho a relação desse sacerdócio com a sua família. Bom, e aqui eu quero dizer com relação ao marido, cuja sua esposa também é uma serva de Cristo, bem como seus filhos, né? Se tanto o marido quanto a esposa são servos de Cristo, e se você exerce bem o seu sacerdócio, isso significa que a sua esposa, ela tem que também frutificar no Espírito Santo. E ela tem que ser íntegra e irrepreensível, assim como você, porque a esposa está ligada ao marido de forma tal que a irrepreensibilidade do marido vai implicar em ensino, em prática daquelas ações externas de adoração ao Senhor. Então, essa mulher também, ela vai experimentar a graça do arrependimento, ela vai experimentar a graça da liberdade, ela vai receber justificação pela fé. Então, se um homem é íntegro, sua família é cristã, se um homem é íntegro, a esposa, ela também está ligada a esse marido na sua integridade, né? É difícil falar de uma família cristã que professa a fé em Cristo Jesus, a fé verdadeira em Cristo Jesus, se diz um verdadeiro servo do Senhor Jesus, tanto o homem quanto a mulher, e o marido é um homem íntegro e a mulher não é uma mulher íntegra. Se há um problema de integridade nos dois, de irrepreensibilidade nos dois, então há um problema, invariavelmente, no sacerdócio de você, marido. Então, uma das formas interessantes de você analisar se você está sendo um bom sacerdote no lar, especialmente se sua esposa é uma esposa cristã, é olhar e perceber a conduta da sua esposa diante de Cristo Jesus. Porque isso pode indicar uma falha na sua responsabilidade como um sacerdote do lar. Certo? E aí nós chegamos a algumas conclusões importantes aqui também. Duas, basicamente. Uma vez que a irrepreensibilidade é uma graça de Deus, né, e que nos torna agora sem culpa, né, ou seja, nós estamos sem culpa, a irrepreensibilidade não nos torna sem culpa, né, nós estamos sem culpa e, portanto, somos irrepreensíveis. Isso significa que a agência do Espírito Santo ela tem que ser constante em nosso coração. E você tem que olhar para dentro de si, para ver se, olha, eu estou vivendo longe da escravidão do pecado. Essa é uma realidade da minha vida, é uma realidade na vida da minha família, é uma realidade na vida dos meus filhos, né? Ou o pecado está tão próximo de nós que estamos a ponto de nos tornarmos escravos do pecado. Então, essa é uma pergunta a se fazer. Outro ponto importante que nós temos que responder também é que ser uma pessoa irrepreensível, um homem irrepreensível, é uma meta realista. É uma meta completamente realista. Por que é realista? Não porque nós temos uma capacidade para ser irrepreensível. Não porque os nossos esforços, com o nosso esforço, nós podemos nos tornar inculpáveis. Mas porque tudo é graça do Espírito Santo. Nós precisamos ter a fé em Cristo Jesus e agir com fé nas promessas dele e nos tornaremos e continuaremos, né, nessa perseverança da irrepreensibilidade no lar. Mas é realista o fato de nós podermos ser sacerdotes do nosso lar, justamente porque é o Espírito que opera isso em nós. É o Santo Espírito de Deus que nos faz um bom sacerdote no lar, não o nosso próprio força, não o nosso próprio braço. Certo? Então, essa é uma meta realista. Sim. E por que é tão importante buscar e desejar
ser irrepreensível. Porque essa é uma característica do homem irrepreensível. O homem irrepreensível, além de lutar contra o pecado, de buscar o arrependimento, ele busca a irrepreensibilidade também. Ele busca ser constantemente preservado, né, da escravidão do pecado. Ele sabe que ele já não está escravo do pecado, mas ele busca constantemente se livrar dos pecados atuais que rondam a nossa vida. Né? Bom, a irrepreensibilidade, irmãos, é importante. Por que é importante isso? Porque ela nos leva também à vida de devoção, de oração. Invariavelmente, um bom sacerdote do lar vai ser um homem de oração. Então, veja só as características até agora da irrepreensibilidade. A irrepreensibilidade, ela nos leva a combater o pecado, nos leva a graça do arrependimento, nos mostra, né, que nós devemos ter uma vida de arrependimento, e nos mostra também que nós devemos ter uma vida de oração. E se você pratica bem o seu sacerdócio no lar, né, de fato, Deus ouve as suas orações. Porque tudo que você está fazendo é com fé em Cristo Jesus, não confiando na sua própria mão, na sua própria força. Então, Deus ouve as nossas orações quando nós nos tornamos bons sacerdotes no lar, quando nós estamos desejosos de ser bons sacerdotes no lar, né? E quando nós nos esforçamos para ser bons sacerdotes no lar, confiando que, apesar do nosso esforço, quem opera essa obra em nós é o Espírito de Deus. Então, sem essa graça, todas as ações externas, sem a graça da irrepreensibilidade, todas aquelas ações externas que vocês estudaram até agora, até o capítulo 8, vocês vão ver que, se vocês não forem irrepreensíveis, vocês correrão o risco de que tudo isso que vocês aprenderam até hoje se tornem manifestações hipócritas e falsa religiosidade. Então, você vai fazer um culto no lar? Glória a Deus. Mas esse culto vai ser um culto hipócrita, porque não há irrepreensibilidade, não há busca do Espírito, não há arrependimento, não há oração. Então, você vai começar a tentar se enganar. Né? E um outro ponto importante, o porquê da importância de se buscar a irrepreensibilidade, está no fato de que essa graça da irrepreensibilidade, ela não nos conduz a nós mesmos. Um sacerdote irrepreensível, ele não olha para si e se gaba de ser um sacerdote irrepreensível, mas ele se volta para Cristo. A sua família se volta para Cristo, a sua esposa se volta para Cristo, os seus filhos se voltam para Cristo Jesus. Um homem irrepreensível é aquele que busca o tempo todo que Cristo Jesus seja glorificado na sua família, no seu lar, e especialmente no seu coração, tá bom? No seu coração. Então, esse homem irrepreensível, de forma resumida, é alguém que vai viver buscando a glória de Deus, tanto no seu âmbito particular, quanto no âmbito familiar. Enfim, esse, de forma resumida, é o que nós entendemos como irrepreensibilidade. Bom, o segundo aspecto que ele traz no livro, e que nós precisamos gravar isso na nossa mente também, significa a compaixão. Significa, é a compaixão, né? E a compaixão, ela significa uma preocupação simpática, terna e amorosa. Aí eu parei a definição só até o amorosa aqui, porque eu vou completar depois, tá bom? Então, o que é uma compaixão? A compaixão é uma preocupação simpática, terna e amorosa. E aí nós temos que lembrar um pouco sobre o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de compaixão também, certo? Só que a compaixão dos homens, ela se distingue da compaixão de Deus. E aqui é interessante, porque enquanto Deus não precisa de experiência alguma para ser compassivo, para exercer a compaixão para conosco, nós, por outro lado, nós vamos agindo com compaixão à medida que nós vamos sendo preservados nas dificuldades que vamos enfrentando. Então, à medida que você vai passando a dificuldade na sua vida, os problemas, as dores na sua vida, você vai aprendendo a exercer a compaixão, tá bom? Jó é um exemplo disso. Jó era um homem extremamente cheio de compaixão. Antes de tudo acontecer, antes daquela doença, da doença grave acontecer com ele, né? Antes de seus filhos morrerem, ele é um homem de compaixão. Você vê isso na atitude de Jó. Mas o mais interessante é que no final do livro,
Você olha para a expressão de Jó, terminando o final do livro, e você percebe que é um homem que tinha compaixão antes, mas agora ele tem uma compaixão redobrada, né? Por quê? Porque a experiência difícil, ela trabalha, Deus usa ela como uma ferramenta para aumentar esse atributo comunicável de Deus a nós, né? Então, o sacerdote que exerce compaixão, ele, ao final da sua vida cristã, no final da sua carreira cristã, ele se torna um homem de mais compaixão ainda. Então, é uma crescente, né? Vai sendo uma crescente de compaixão na vida de um bom sacerdote no lar. Mas aqui, eu quero relembrar os irmãos um detalhe. A compaixão, ela vai sendo trabalhada em nós à medida que nós vamos sendo preservados das dificuldades, das aflições, certo? Até aqui tudo bem. Só que eu devo levar para os irmãos qual que foi a nossa maior aflição até hoje. Alguns podem pensar que foi a morte de um ente querido, alguns podem pensar que foi uma situação financeira complicada, pode ser um dia difícil do trabalho, ou uma briga com a esposa, com os filhos, ou com algum amigo, pode ser alguma coisa assim. Mas eu quero mostrar para os irmãos que a compaixão em nós, ela começa a ser trabalhada muito antes de tudo isso. Ela não começa a ser trabalhada em nós diante das perdas físicas, materiais, mas ela começa a ser trabalhada em nós como fruto do Espírito quando o próprio Espírito começa a nos chamar eficazmente. Porque nesse processo de salvação, à medida que o Espírito começa a nos chamar eficazmente, até ocorrer a justificação, a adoção, a santificação, os irmãos vão perceber, se olharem para vocês, olhem para o processo de salvação que aconteceu em vocês, vocês foram, nesse tempo, afligidos no seu espírito, de um modo que até então vocês jamais tinham sido afligidos. Que era quando vocês começam a perceber que o pecado de vocês era contra Deus. E um Deus extremamente glorioso. E aí, então, há, no primeiro momento, uma aflição em nós, uma aflição no coração. Né? Essa aflição é tão grande que alguns puritanos, no século XVI e XVII, eles começaram a confundir as coisas e começaram até exigir, por exemplo, que as pessoas, alguns puritanos, né, as pessoas ditassem o dia e quando, né, como que foi esse processo, né, que eles passaram por isso. Né? Então, isso é um pouco complicado, porque algumas vezes vai ser algo pontual, mas outras vezes vai ser um processo longo, demorado. Mas você vai sendo afligido. O fato é que você vai sendo afligido no seu espírito de forma tal que você percebe a glória de Deus e o tamanho da pecaminosidade da sua vida. Você percebe que a ira de Deus estava recaindo sobre você. E aí, depois disso, depois dessa aflição vir à alma, vem a paz do Espírito. A paz do Espírito vem à medida que você percebe que, de fato eu pequei contra Deus, a ira estava sobre mim, mas Cristo foi o meu mediador. E aí, então, essa ira que era para cair sobre mim, caiu sobre Cristo, e agora eu tenho uma paz com Cristo. Então, veja bem que a compaixão vinda do Espírito, ela foi trabalhada na salvação. Ela começa a ser trabalhada na salvação. Quando nós percebemos a malignidade do nosso coração e começamos a ser afligidos, certo? Então, a melhor forma dos irmãos agirem de forma compassiva, com compaixão para com a sua família, para com a sua esposa, para com o seu filho, antes de mais nada, lembrar do que Cristo fez com você, te tirando do estado de morto em pecado e delito e te transportando para o reino de luz, né, de glória, com Cristo Jesus, certo? Agora, um outro ponto importante também da compaixão que nós devemos nos lembrar. Se nós temos que olhar para a nossa salvação, para aprendermos a agir com compaixão, significa que nós temos que agir com compaixão principalmente quando a nossa família, a esposa ou os filhos, por exemplo, caem em algum pecado. Aí a compaixão entra também, certo? Então, nós devemos ser simpáticos quando eles caírem também em pecado.
não ignorando o pecado que eles cometeram e as punições que a Bíblia certamente nos dá, especialmente para os filhos, né? A varada, né? De vez em quando é, é boa, né? É uma correção boa. Eu só fazer um parênteses aqui, né? Ilustrativo. Eu me lembro quando eu tinha talvez meus 8 ou 7 anos e eu fazia muita birra para não ir para a escola, né? Naquela época eu já era contra o sistema escolar, né? Só não sabia. E aí eu odiava ir para a escola. Mas eu lembro que uma vez a minha tia me levou para a escola e quando chegou lá, eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu cuspi tanto nessa professora minha, e eu cuspia tanto, e eu dava tanto chute na canela dela, e ela não podia fazer nada, que era uma criança, né? Mas, gente, eu acho que eu nunca cuspi tanto na minha vida como nesse dia. Meu pai não falou nada, chegou em casa, né? Minha tia me deixou em casa e tal. Meu pai não falou nada, mandou eu ir para o quarto. E na minha casa tinha pé de maçã. Eu não sei se os irmãos conhecem pé de maçã. A varinha, quando ela tá fininha, verdinha, a varinha não quebra. O negócio é cabuloso. Eu não sei se os irmãos conhecem pé de maçã aqui. Mas meu pai cortou isso, essa varinha, me chamou no canto, e isso é fantástico, porque isso eu louvo a Deus pelo que meu pai fez. Ele me explicou o motivo de eu estar apanhando e por que aquilo era o melhor a ser feito, né? Para que eu não fizesse mais, para que eu não ofendesse mais a Deus e também a professora e o próximo, né? E ali eu tomei algumas varadinhas, não foram muitas não, mas foram suficientes para me lembrar até hoje da dor, assim, quando eu lembro, né? Mas o fato é que um bom sacerdote do lar, ele não ignora a vara, mas ele não ignora o amor. A mesma coisa da nossa salvação. Deus não ignora o nosso pecado quando nos salva. Não é isso. A salvação não diz respeito a ignorar o pecado. Diz respeito a perdoar o pecado, porque a ira contra o pecado foi paga em Cristo Jesus. Então, ele não deixou nosso pecado impune. O nosso pecado foi punido em Cristo. Certo? Então, agir com compaixão não é deixar de lado as disciplinas, né? As disciplinas aqui. Mas é se preocupar com o bem-estar espiritual da família. Isso que é agir com compaixão. E aí, uma vez que você se preocupa primeiro com o bem-estar da família, você vai perceber que você vai aprender também a agir com compaixão em outras circunstâncias. Quando faltar a saúde, quando faltar o material, quando faltar o dinheiro, você vai agir com compaixão sim também. Mas primeiro nós temos que agir com compaixão em relação à vida espiritual. Em relação à vida espiritual. Isso é um ponto importante para nós, certo? Os pecados dos nossos familiares, ele deve causar, e nós temos que trabalhar nisso, o pecado da sua esposa, do seu filho, deve causar neles aflições. E para isso, você como sacerdote deve usar os métodos corretos para trabalhar exatamente essa aflição neles, para que haja arrependimento. Certo? É um processo bem análogo ao processo da disciplina na igreja. Você disciplina um crente na igreja de Cristo Jesus que está em pecado com vistas ao arrependimento dele, com vistas a que ele se volte para Cristo Jesus, se arrependa do seu pecado e volte a ter comunhão com a igreja de Cristo Jesus. Então, é nesse sentido, é desejando a restauração, e ele usa muito bem esse termo, né, no seu livro, é desejando a restauração. Então, agir com compaixão, ser compassivo, não é nada mais, nada menos do que desejar a restauração dos nossos queridos, da nossa esposa, dos nossos filhos, desejar a restauração em Cristo Jesus, quando eles pecam, né? E aqui eu tenho que fazer uma observação muito grande, porque nós, homens, temos a tendência, e é uma tentação que corre a nós, de
fechar os nossos olhos para os erros da nossa família, porque é mais fácil, né? Nós sempre tentamos pegar o caminho mais fácil, o caminho mais curto. Só que, muitas vezes, esse caminho mais curto vai nos levar a problemas gravíssimos. Eu falo que, fazendo outro parênteses ilustrativo, né? Eu sou um péssimo motorista com GPS. Mesmo com GPS, eu me perco. E eu me lembro que quando eu comecei a dirigir em Contagem, né, que é a grande BH, às vezes eu e minha esposa, nós tentávamos pegar um caminho diferente. Não, esse caminho aqui vai ser mais curto. E aí a gente achava que tinha na cabeça, né, o caminho mais curto. E quando nós assustávamos, nós já estávamos rodando há 2, 3 horas perdidos, né, na grande BH, sem saber para onde ir. Então, nem sempre o caminho curto vai ser o melhor caminho. O melhor caminho é sempre o caminho que Deus coloca em nós. E homens, existem uns homens que têm uma característica muito comum, que é de se calar diante das dificuldades. Tem homem que esbraveja, que briga, que bate na mesa e que quer mudar o negócio no braço. Agora, há outros que são completamente inertes à situação que está acontecendo na sua casa. Ele vê, por exemplo, a sua esposa que não tem vida de oração, não tem leitura bíblica, não tem aquela devoção, aquela ardência, né, no culto familiar, e ele simplesmente se cala, ele não fala nada. Né? Então, isso não é, de maneira alguma, agir com compaixão. Bom, então nós temos que levar a sério, né, e com severidade o pecado, mas com amor. Né? Amor, disciplina sem amor não existe. Né? Disciplina e amor estão conectados uns aos outros, um ao outro. E o maior exemplo que nós temos de compaixão, ele deixa isso no seu último exemplo, na sua última fala, é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o exemplo maior de compaixão. Por isso nós temos que olhar, e eu comecei esse tópico dizendo, olhe para a sua salvação. Porque é olhando para a sua salvação que você vai entender a compaixão de Deus em Cristo Jesus. E entendendo a compaixão de Deus em Cristo Jesus é que você vai conseguir ser um homem de compaixão com a sua família. Bom, por fim, nós temos a fidelidade aqui do sacerdote do lar. Agora, veja só, a fidelidade também é um atributo de Deus, e é um atributo comunicável de Deus. Deus, então, na sua condescendência, ele comunica a nós essa fidelidade. Então, se nós queremos aprender da fidelidade de Deus, saber sobre a fidelidade de Deus, é preciso aprender, então, sobre como Deus é fiel. E eu acredito que o melhor método para se aprender sobre a fidelidade de Deus é exatamente observando o pacto de salvação. Certo? Por quê? Porque tanto o Filho, quanto o Pai, quanto o Espírito, eles se mantêm fiéis às responsabilidades pactuais dele. Então, é muito mais fácil para nós, olha, o que é ser fiel? Olha para o pacto, olha para os papéis do Pai, do Filho e do Santo Espírito, e você vai aprender a ser fiel. Cristo não desanima diante das dificuldades que vem na vida. Cristo não desanima nas dores. Cristo não desanima na cruz. Cristo não se desanima quando aqueles que estão próximos a ele estão agindo sem fé. Não é verdade? Então, por que você vai desanimar quando muitas vezes você for falar alguma verdade evangélica para o seu filho e ele não te der ouvidos? Cristo, ele foi fiel, ele disse, olha, eu vou fazer tudo para aqueles que são meus. E os meus, então, eu vou dar vida a eles. Não importa se agora, nesse momento, eles não estão crendo, né? Eles certamente virão a crer. Então, ele se manteve como salvador daqueles a quem ele amou desde toda a eternidade. Mesmo nas dores, né? E a dor era um ponto primordial aqui, né? Suportando a ira de Deus por causa do nosso pecado. Então, um sacerdote do lar, ele vai se manter fiel ao seu compromisso. E aí eu chamo a atenção dos irmãos, especialmente aquele compromisso realizado com a sua esposa. Tá? Porque o compromisso que você faz de ser um bom pai, ele deriva do compromisso que você fez com sua esposa, né? No dia que você decidiu, né, fazer esse pacto, né, de
matrimônio com sua esposa. Então, você desejará, na verdade, né, um bom sacerdote desejará viver para a glória de Deus, zelando pela sua esposa, zelando, trabalhando pelo amor, para que o amor aumente, educando os filhos no caminho do Senhor. Tudo isso está embutido lá naquele pacto que você fez quando disse sim para sua esposa, né? Tudo isso visando sempre a glória de Deus. Eu fico abismado como muitos homens, e mulheres também, acontece, mas aqui no nosso contexto, né, os homens, eles desistem de cultivar o amor, certo? Às vezes, o amor não vai, por algum erro que você cometeu no passado, ele deixou de ser cultivado. E aí ele parece que morreu, né? Acabou. Mas Deus nos dá ferramentas para cultivar esse amor entre o homem e a mulher. E claro que esse cultivo do amor entre o homem e a mulher passa por Cristo Jesus. Então, se você não tem e não visa a glória de Cristo, olha, é muito pouco provável, certamente, né, é verídico, na verdade, que você não vai conseguir reviver esse amor entre sua esposa e você. Mas, se você buscar a glória de Deus, por meio da glória de Deus, buscando a glória de Deus, o amor entre marido e mulher certamente pode ser restaurado em Cristo Jesus, né? Então, a fidelidade, meus irmãos, ela implica em algumas coisas importantes. Primeiro, se você é fiel, você vai desejar um bom desempenho dos seus deveres externos de adoração. Tudo aquilo que você aprendeu até o capítulo 8, você vai zelar por eles, porque você é fiel. Você fez esse compromisso, e esse compromisso estava implícito quando você decidiu se casar com sua esposa, ter filhos, ter família, né? Segundo ponto importante, a fidelidade, ela implica em um desejo ardente, constante, pelo bem-estar espiritual da família. Terceiro, na verdade, a fidelidade implica em viver para a glória de Deus. Não só no âmbito particular, mas no âmbito familiar. Bom? E aqui eu quero fazer algumas aplicações. Agora, essas aplicações não estão propriamente no livro, e são minhas mesmo, né, que eu decidi colocar ao final desse estudo. E eu quero fazer 3 aplicações importantes para os irmãos aqui. Primeiro, eu não conheço todos que estão aqui, não sei se todos que estão ouvindo receberam o chamado, né, de Cristo Jesus, foram justificados pela fé, são crentes em Cristo Jesus, né? Mas eu quero chamar você, agora nesse momento, se você não conhece Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados e se submeter a Cristo Jesus. Porque não existe forma de ser um sacerdote do lar, alguém que ama intensamente a sua esposa e seus filhos, se você antes não amar Cristo Jesus. Você nunca, jamais será um verdadeiro sacerdote do lar se não houver a justificação pela fé. Você vai ser, no máximo, um sacerdote de Satanás, sem a justificação pela fé. É isso que vai acontecer. Certo? Então, eu chamo você nessa noite, não sei se você é um cristão ou não, um crente no Senhor Jesus Cristo ou não, mas creia em Cristo Jesus para salvação. Creia na morte substitutiva de Cristo. Creia, e se a sua família não é uma família convertida, se a sua esposa não é uma esposa convertida, não, seus filhos não são filhos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, olha, proclame a glória de Cristo. Lembre-se que o sacerdote, ele falava para o povo as palavras de Deus. Então, se sua esposa não é uma esposa convertida em Cristo, seus filhos não são, olha, faça o seu trabalho de forma intensa. Seja boca de Deus para esse povo. Fale o evangelho, fale a glória de Cristo para esse povo. Fale a glória, deseje que sua esposa e seus filhos se convertam a Cristo Jesus. Tá bom? Bom, agora eu quero fazer uma segunda aplicação importante. Se os laços familiares de vocês, os nossos, estiverem parecendo que estão se quebrando, e nós julgamos ser sacerdotes de Cristo, sacerdotes em nosso lar, então reflita nessas características que foram faladas hoje. Essas 3 características: a irrepreensibilidade, a compaixão e a fidelidade. Muito provavelmente, se parece que
os laços estão quebrando, se o amor entre o marido e a mulher está se distanciando, se parece que você está perdendo seus filhos pelos seus dedos. Eu não vou dizer que é exatamente isso, mas pode ser que você está falhando no seu sacerdócio. E para isso você precisa confirmar essas características continuamente, tanto com o seu dever para com sua esposa, quanto seu dever para com os seus filhos, certo? Deus certamente restaura o amor entre marido e mulher. Deus restaura o amor entre pais e filhos. Deus vai te ajudar a disciplinar os filhos quando for necessário. Deus vai te auxiliar nas suas responsabilidades evangélicas, né? De modo geral, certo? Clame para os seus filhos, ore para os seus filhos. Seja uma pessoa que dobre os joelhos no chão pelos seus filhos, pela sua esposa. Né? Terceiro e último ponto que eu quero trazer de aplicação para os irmãos é que se você julga que está tudo bem, que você é um bom sacerdote no lar, você tem exercido isso sem que haja qualquer culpa contra você com relação ao sacerdócio no lar, eu quero chamar você para se atentar, para você tomar bastante cuidado, para não cair na tentação do pecado do orgulho. Nós, principalmente homens, temos essa tendência ao orgulho muito grande, né? Então, temos que tomar muito cuidado. Tá? Você não deve simplesmente agir como sacerdote, mas você deve ser um sacerdote e confirmar o sacerdócio constantemente, analisando seu coração, colocando seu coração diante de Deus e clamando por misericórdia, certo? Um bom sacerdote, uma característica de um bom sacerdote, é que ele jamais vai pensar que ele é um excelente sacerdote, porque ele sabe que o excelente sacerdote é Cristo Jesus, e que falta muito, né? E que ele jamais vai chegar aos pés de Cristo. Né? É muita distância entre você e Cristo. Então, por mais que você julgue que você tem feito suas tarefas, que você tem sido um bom sacerdote, tome bastante cuidado. Bom, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Certo? Confirme esse sacerdócio seu constantemente aos pés de Cristo, em humildade e constante oração. Há dias bons, mas há dias maus. E os dias bons e maus são para todos. Enquanto nós vivemos nessa terra corrompida, terão dias bons e maus. Então, cuidado, porque pode ter dia que você vai dar uma... Aqui em Minas a gente fala trupicada, né? Não sei como que é aí, em São Paulo, mas é uma vacilada de vez em quando, você vai dar uma trupicadazinha, e aí Deus te socorre. Então, cuidado para não cair no pecado de orgulho, achar que está tudo bem, que a sua família é muito piedosa. E aqui, só para terminar agora, né, meu horário já tá, falta 1 minuto aqui, segundo o meu relógio, uma aplicação que eu nem coloquei aqui, mas eu quero chamar os irmãos a esse cuidado também. Tomem bastante cuidado, porque nós estamos vivendo num tempo onde o marketing é tudo. O marketing é tudo. O que eu quero dizer com isso? Vocês já viram que nem sempre o melhor profissional é o contratado? Mas geralmente quem é contratado é a pessoa que sabe vender bem o peixe. Já viram isso? Perceberam? Já viram como que nas redes sociais e tudo hoje gira em torno de propaganda? É sempre uma grande propaganda, né? Tudo é propaganda hoje. Tome cuidado, porque você não vai estar sendo irrepreensível, você não vai estar sendo agindo com compaixão, e muito menos fiel, se tudo que você estiver fazendo anteriormente, dos capítulos 8, até o capítulo 8, for para marketing. Tome bastante cuidado. Então, às vezes, não é necessário, ou às vezes é perigoso demais você querer mostrar muito a piedade da sua família. E isso se torna uma espécie de palanque para o orgulho. Então, tome bastante cuidado, tá, irmãos? Eu falo isso porque nós vivemos hoje num mundo de aparências. Então, não queira ter aparência de um sacerdote. Aparência é importante. Na verdade, não. Não é que você não deve ter aparência de sacerdote, né? Você tem que ter, né? Você tem que se parecer a um sacerdote. Mas não só aparência.
Você tem que ser um sacerdote. Tá? Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu quero fazer uma oração antes de entregar a palavra para o irmão William, agradecendo a Deus. Senhor, nós te louvamos, agradecidos. Pedimos agora que o Senhor nos ajude a ser pessoas irrepreensíveis, pessoas com compaixão, Deus e sacerdotes fiéis. Fiéis ao compromisso que fizemos com o Senhor, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Nós clamamos em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Rogamos assim agora e para todo sempre. Amém e amém.